Tudo bom, gente? Eu sou o Cristiano. Eu vou explicar um pouco como é gerado esses arquivos do City Skylines para fazer as sets. Geralmente um arquivo, ele tem um arquivo FBX, que é um arquivo em 3D. É uma estrutura em 3D. Um arquivo de textura e vários outros mapas que vão dar ou iluminação, ou volume, ou algum aspecto de alfa, de transparência. Dentro do City Skylines existe aqui vários mapas, né? Esses mapas que vão trazer essas funcionalidades de iluminar o edifício quando fica de noite, ou de uma janela refletir ou não. Esses arquivos são sinalizados com um underline e o tipo da máscara. Então a máscara difusa, ela tem um underline D. O difuso é nada mais que a própria textura. Existe a máscara de iluminação, que é com underline I. E essa máscara de iluminação, ela define o comportamento dessas janelas de noite, né? E no City Skylines existem numerações em uma escala de degradê que vão sinalizar se a janela vai ficar acesa ou apagada. Eu vou abrir aqui o Photoshop. Deixa eu abrir um arquivo aqui. Vou tentar explicar isso daqui. Vou fazer um degradê aqui. Vou mudar essa imagem aqui para Grayscale. Então, nesse mapa de iluminação, são escolhidos valores de 0 a 255. 0 seria o preto e 255 seria mais próximo ao branco. Você vê esses valores aqui, ó, quando eu pinço a cor. Valores de 192 são valores neutros, não tem iluminação. Então você tem que usar essa cor 192. Vou botar aqui 192. Então, em áreas que não tem iluminação, precisa ser essa cor aqui, 192. Em áreas que você quer uma iluminação randômica, você pode usar esses valores de 128 a 255. 128. Esse cinza. Até 255. 255 seria o branco total. Então, essa faixa de cor aqui são para iluminações randômicas. E 120 seria para iluminação total. Esse é o mapa de iluminação. Deixa eu ver aqui um asset que eu fiz. Aqui é um exemplo do que eu fiz. Toda essa área onde não tem janela,
eu usei essa cor 192 e na janela eu usei um degradê. Então quando o tempo vai passando, as janelas ficam meio assim, numa escala de meio entre apagado e aceso. Esse é o mapa de iluminação. Também tem um mapa espécula, que é o mapa de reflexibilidade. Geralmente a gente usa esse mapa nas janelas. Por exemplo, aqui, todas as janelas receberam aqui fundo, né, preto, tem aqui preto sem reflexo, e branco tem seria o máximo de transparência, tão transparente que você conseguiria ver dentro do edifício. Então essa cor aqui de dentro da janela não é um branco, é um cinza, porque no caso eu não queria que tivesse vista para dentro da construção. Tem esse mapa alfa, que às vezes algumas construções têm, outras não. Para que serve o alfa? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Essa construção aqui tem um alfa nessa grade. Essa construção tem uma grade em cima. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo esse gradil aqui verde? Ele precisa ter transparência nesses furinhos. Então, essa construção aqui foi gerado essa máscara alfa. Qual a regra nessa máscara? As áreas onde está branco, ele não vai refletir, não vai vazar. E onde está preto, ele vaza. Como diz aqui, ó, preto é transparente e branco é visível. Então dá um aspecto de vazado aqui. Eu queria chegar mais perto aqui para ver, mas deixa eu ver se eu consigo aproximar. Não consigo. Aqui nem está parecendo que está transparente, mas quando você importa lá no City Skylines, esse é o mapa de transparência. Além disso, tem um mapa de cor também, de variação de cor. Para que usar esse mapa? Na minha construção, nessa que eu fiz aqui, que eu postei, ele tem uma faixa. Esse prédio tem uma faixa. Esse daqui foi o que fiz. Tem essa faixa verde do lado. Eu queria que a cada construção nova que surgisse, essa faixa alterasse de cor, variasse. Então, com essa máscara de cor, você define aqui nesse quadrado aqui da textura. Você vê que a textura ela casa com essa máscara de cor. Eu vou ter uma variação de cor. E lá dentro do City Skylines, quando eu importo, eu digo quais cores podem variar. E ele vai variar só nessa área aqui que eu estipulei no meu mapa. Calma aí, não é esse. É esse aqui. Tá vendo? O mapa vai cair ali em cima da cor. Além disso, tem esse mapa Normal Map. Esse mapa geralmente gera uma falsa impressão de volume. Eu gero esse mapa aqui fora do Blender, eu uso o Blender, mas eu acho que tem como até gerar dentro do Blender. Eu gero ele nesse site aqui, Normal Map, online. Eu importo a minha textura, né? Essa textura aqui, esse mapa difuso, né, que seria a textura, esse daqui, e ele gera para mim um mapa de normal. É um mapa que vai dar um certo relevo. Se você ver aqui no exemplo, tá com outra textura. Deixa eu botar aqui.
fazer aqui. Então ele vai dar um relevo meio que falso no 3D, sem precisar consumir o recurso do jogo. Isso daqui, muitos jogos usam esse tipo de mapa para dar uma impressão falsa de relevo, tá? Porque isso daqui não é 3D, isso daqui é meio que um fake, né? Um relevo fake. Bom, esses são os mapas que as construções têm. A maioria deles são obrigatórios, né? É bom você pôr, menos esse alfa aqui, que geralmente você não tem alguma cerca, só se tiver alguma cerca que você quer fazer transparência, né? Entre os buracos da cerca para ver do outro lado, você usa um mapa desse, mas não é comum. Então, cada mapa tem um underline, a letra, e quando você separa seus arquivos para importar para o jogo, você tem que deixar esses arquivos assim, desse jeito, né? Então, é o nome do arquivo, né? E o nome do arquivo underline o mapa que ele representa. É comum construções também mais elaboradas ter uma versão de nível de detalhamento. Eles chamam LOD, eu acho que é LOD que se fala, eu não sei exatamente como se fala que é em inglês. O LOD é como se fosse uma simplificação do seu 3D. Por que precisa de um LOD? Geralmente quando a câmera está mais afastada do mapa, o próprio jogo precisa ter essa versão LOD para simplificar os recursos do jogo. Então esse LOD é nada mais que uma simplificação do seu 3D. Deixa eu tentar ver aqui, abrir. Então, se eu abrir esse LOD aqui, vocês vão ver que a textura está bem precária, né? Tá numa qualidade não boa. E vários detalhes aqui desse 3D sumiram, como um beiral que tinha aqui. Isso, como eu falei, é para quando você estiver mais afastado do mapa, o seu computador não consumir tantos recursos, né? Ele vai ter então uma estrutura 3D mais simples com uma textura mais pobrinha assim. Olha o tamanho dessa textura, é bem pequenininha, porque não precisa ter toda a qualidade de quando sua construção está perto. Os Cities Skylines geram um LOD por padrão, mas pode ser que dependendo da complexidade da sua construção, ele não gere isso de forma correta. Então, se você vê algum problema na construção quando você afasta a sua câmera, pode ser a falta de um LOD, embora o jogo gere esse LOD automaticamente, quando não tem. Então, os mapas são esses daqui que eu falei. E eu vou deixar no link, na descrição, um vídeo muito interessante sobre esse mapa de iluminação aqui. Eu nem vou postar aqui, que o YouTube pode sinalizar cópia ou alguma coisa parecida. Então é isso. Valeu.